Meus irmãos, desfrutar da comunhão com o pastor Eloy e a família, Moutinho, e com esta igreja, para mim é um prazer muito grande, privilégio de poucos. É a terceira vez que eu venho aqui a Londrina, na igreja do Nazareno. Já estive na cidade, em outras igrejas aqui, mas aqui na igreja do Nazareno, eu tenho o privilégio de vir pela terceira vez, e toda vez que venho eu sou muito abençoado. É fato que o pastor Eloy disse, nós brincamos muito e desfrutamos desse tempo gostoso. Ele tem um bom espírito e ele faz a gente rir mesmo, Eu gosto do pastor Eloy. Vai viver muito. Ele vai virar os 100 na boa. E se cuida muito bem. Ele é um exemplo aqui para a igreja, no sentido de padrão, até na questão da saúde. O homem tem todo o cuidado. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Eloy. Me sinto honrado, viu, irmãos, em ter voltado aqui nesta igreja amada e querida. Lucas capítulo 19. Eu quero ler com você o verso 8 apenas, que diz assim, Lucas 19, verso 8, diz assim: entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e tudo que eu roubei, eu prometo devolver 4 vezes mais. Entretanto, um homem chamado Zaqueu disse: Senhor Jesus, eu decido dar aos pobres a metade de todos os meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado a alguém, eu quero restituir, devolver 4 vezes mais. Que o Senhor aplique a sua palavra ao meu e ao seu coração. Receba essa palavra com toda a sua alma nesta noite, em o nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, por favor. Um grande palestrante hoje no planeta, chamado Dr. Bill Hybels, afirmou o seguinte: nações passam por crises, governos passam por crises, empresas, empresários passam por crises, casais, homens, mulheres, líderes, pastores, todos, sem exceção, passam por crises. Eu e você não escapamos desta realidade. A crise, ela atinge a todo aquele que é um ser humano. Inclusive o próprio Jesus Cristo não escapou das crises. Eu já ouvi umas conversas fiadas, desde menino, quando eu ouvia na minha igreja assim, aceita Jesus e nunca mais você terá problema. Pouco. Primeira coisa que acontece quando nós aceitamos Jesus é que os problemas vêm sobre nós. Ninguém escapa. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 14, ele passou por um momento muito difícil na vida dele. E foi emocional. Ele soube que João Batista havia sido decapitado. Trouxeram a notícia para ele. Ele ficou tão arrasado que ele resolveu se embrenhar num lugar deserto. Largou para trás família, largou para trás as multidões, largou para trás os discípulos, porque ele queria estar a sós num lugar deserto. Eu fui a Israel ano passado, e eu fui em um dos desertos ali, e eu fiquei impressionado. Tem gente que às vezes fala assim: meu sonho um dia é ir ao deserto de Saara. Eu jamais iria. Isso não é um sonho para mim.
Mas tem gente que, meu sonho um dia é ir no deserto Saara, é conhecer algum deserto. Eu quero conhecer, queria conhecer e quero conhecer qualquer coisa, menos deserto. Mas nesse pacote de Israel, tem uma viagem para um deserto. E eu fiquei ali, impressionado com aquilo ali. Jesus decide um dia, no momento de crise, de dor, ir a um lugar deserto, porque ele queria estar a sós. Às vezes, você pergunta para uma pessoa assim: como é que está fulano de tal? Está passando por um deserto. Ela está dizendo para você o quê? A coisa não vai bem. Como é que está fulano de tal? Deserto purinho. Isso não é bom. Jesus passou. Ele foi ao lugar deserto. A Bíblia também diz que um dia Jesus falou: no mundo tereis aflições, crises, tende bom ânimo, eu venci. Porque ele passou. Então ninguém escapa, nem Jesus escapou. Só que ele enfrentou todas as crises e as venceu. E você também vai vencer, em nome de Jesus. A minha história, ela está ligada a essa história aqui de Lucas capítulo 19, e você aproveite a oportunidade, se você costuma dormir tarde, depois você leia todo o texto em casa, Lucas 19, do 1 ao 10, e depois medite, ou na semana. Há uma riqueza insondável aqui nesse texto. É a história de um homem que cresceu na vida de maneira desonesta. Um homem que venceu, entre aspas, abre aspas, venceu, fecha aspas, na vida de maneira desleal. Ele era como se fosse o ministro da fazenda da cidade de Jericó. Tive o privilégio de conhecer essa cidade. E eu tive a oportunidade na cidade de Jericó ver lá o sicômoro, a árvore onde ele um dia subiu, porque ele era tão pequeno. Se você, quando você lê o texto, você vai ver que ele era pequeno, não tinha como ver a Jesus, a multidão era imensa. Ele então sobe a um sicômoro, eu estive lá, tirei fotografias lá, próximo ao sicômoro, onde ele sobe para ele tentar ver a Jesus. Interessante que na cidade de Jericó, tinha lá um camelo, pastor Eloy, um camelo que um judeu lá, em cada minuto ele ganhava $15, em um minuto. Você subia no camelo, o camelo já todo treinado. Você senta, o camelo já fica, ele fica sentado, você monta no camelo, ele sobe com você e faz assim, ó. Aí quando tira uma foto, você desce, ele vai ganhar dinheiro fácil assim? $15 em um minuto. E ele, inclusive, viu lá uma das meninas da nossa caravana, era pastores e líderes. O pai foi com a filha, uma menina vistosa, o dono do camelo viu a menina e falou: dou 10 camelos. Na moça, o pai falou assim: que isso? Que desrespeito? Ele falou: dou 100. Ele queria, porque queria a brasileira. Se fosse um brasileiro interessado no dinheiro, ele já dava os 10 camelos, porque um camelo só ganhando $15 em um minuto. Lá em Jericó, e eu tirei a foto, né? Quase caio do camelo, mas não caí não. Parece que ele até é treinado, ele não deixar o cliente cair, porque se o cliente cair, ele está perdido. Mas lá em Jericó, eu tive aquela oportunidade de conhecer, não é? Aquele camelo, e conhecer a cidade onde esse homem aqui, Zaqueu, que a Bíblia diz que ele era o maioral dos publicanos, ele era rico, de pequena estatura, mas diz a Bíblia que ele não podia ver Jesus, porque ele era pequeno. Esse texto ele é tremendo, fantástico, maravilhoso. Podia só estar desenvolvendo esse texto, mas não é a ideia. Esse homem aqui, um dia, mesmo com todo o dinheiro, você que defende a tese de que dinheiro traz felicidade, eu te provo aqui, ó, nesse texto aqui, um homem que era rico e infeliz, Zaqueu. Diz que ele era maioral. Olha só, o ministro está fazendo daqueles dias, rico,
mas ele não podia ver a Jesus. Ele era tão infeliz que o dinheiro que ele ganhava não dava a ele paz na alma, a ponto de um dia ele ter que correr atrás deste homem chamado Jesus Cristo. Ele não conseguia dormir por causa das coisas erradas que ele fazia. Nosso cérebro guarda tudo, irmãos. Tudo que nós fazemos, esse computador aqui, ele guarda. A ciência afirma que eu e você somos capazes de armazenar 700 a 800 recordações por segundo, até 70, 80 anos de idade, ou seja, ninguém esquece nada. Aquele homem fazia as coisas erradas, na hora de cobrar os impostos, ele cobrava desonestamente, e ele ia pegando, desviando valores para ele. Uma hora, quando o homem começa a juntar lixo, seja ele em que mundo for, uma hora esse lixo vai pegá-lo. Não tem jeito. Armazenar lixo na alma, armazenar doença na alma, uma hora a podridão, o mau cheiro vai se manifestar. E chegou a vez de Zaqueu. O dinheiro não trazia paz na alma dele. E ele, um dia então, ele resolve ver esse homem, ver. A intenção dele era só ver Jesus. Mas quando ele vê que a multidão que Cristo andava, segundo o doutor Philip Yancey, doutor Philip Yancey foi considerado pelo doutor Billy Graham o maior evangelista do século, que faleceu no início desse ano. Ele disse que o melhor escritor para ele era o Philip Yancey. Além de escritor, um jornalista de ponta nos Estados Unidos. Esse Philip Yancey, ele disse que a multidão que acompanhava Jesus era em torno de 80 a 100 mil pessoas. Maracanã hoje não comporta mais do que 87 mil pessoas, que é o maior estádio hoje no Brasil. Foi o maior do mundo, não é mais. Uma multidão de 80 a 100 mil pessoas, segundo Philip Yancey, ela seguia Jesus. Como é que um homem baixinho ia conseguir ver a Jesus? Sabe o que ele fez? O desejo dele era tanto de ver aquele homem que curava, que libertava, trazia visão para os cegos, que trazia um novo estilo de vida para as pessoas. Ele disse: eu preciso ver esse homem. Se eu conseguir ver esse homem, eu vou ficar livre desses males que tem me acometido. Ele toma uma decisão, pensa: eu vou subir num dos sicômoros que tem em Jericó. E eu vi vários realmente. E Jesus, ele vai passar por aqui. Então, pelo menos eu vou ter o privilégio de vê-lo. E ele então sobe naquele sicômoro. E diz a palavra que quando Jesus vai passando com a multidão, Jesus vê em cima daquele sicômoro um homem desesperado. Aquele homem olha para Jesus, mas ele não fala nada, aquele homem. Ele queria ver a Jesus. Jesus olha para ele, para a multidão, para tudo, e diz: Zaqueu. Sabia o nome de Zaqueu. Ele sabe o seu nome. Ele sabe quem é você. Zaqueu, desce depressa, porque hoje, agora mesmo, eu quero entrar na sua casa. Eu sou filho de Manuel Mário Teixeira e minha mãe chamava Anísia Araújo. Minha mãe foi recolhida pelo Senhor há 2 anos atrás, aos 86 anos de idade. Meus pais católicos, minha mãe era devota de Aparecida e era uma santa mulher, mesmo na igreja católica. Minha mãe era uma católica fiel aos dogmas e aquilo que era ensinado na igreja. Meu irmão mais velho era coroinha na igreja católica. Meu pai só era ligado à igreja e dizia que era católico. Mas meu pai arrumava muita confusão também na igreja católica, porque depois foi arrumar confusão na igreja dos crentes, chamada igreja dos crentes. Minha mãe era católica, meu irmão também. Quando eu nasci, e eu fiquei, segundo
me contaram, fiquei até os 4 anos, 4 anos e pouco, lá na igreja, ia na igreja católica. Com 5 anos de idade, então, meu irmão, depois que teve lá na frente uma experiência com Jesus, eu relato tudo isso com detalhes no livro. Só vou contar para você aqui o que é principal na minha história. Mas a história com detalhes está no livro. Eu vou para a igreja, lá, chamada Igreja dos Crentes, na ocasião era a Igreja do Brasil para Cristo. Porque meu irmão mais velho, ele teve uma experiência lá na frente com Jesus. Começa a ir à igreja, meu pai vai lá na Igreja dos Crentes, vai ver o que meu irmão arrumou na Igreja dos Crentes, o que é que deram para o meu irmão. E meu pai vai e gosta da Igreja dos Crentes e fica lá também. E aí ameaça minha mãe, querendo que minha mãe fosse de qualquer jeito. E ele disse que você vai também. E minha mãe, eu não vou. Ele disse, eu sou o galo. E ela disse, você pode ser o que for, mas eu não vou. E aí ele pega então os 8 filhos debaixo do mais velho, que o mais velho que já estava agora na igreja, ele pega os 8, eu sou o 6º, e leva todo mundo para a Igreja dos Crentes. E agora eu começo a frequentar a Igreja dos Crentes. E eu comecei a me envolver com a igreja. Eu era uma criança que eu gostava muito das atividades da igreja. E eu fui me fascinando com as coisas da igreja. O céu para mim era quando eu ia para a igreja, que na nossa casa era o inferno. Um pai muito violento, estúpido, um pai que não conversava e que não corrigia o filho de maneira devida. Meu pai espancava na hora de corrigir o filho. Vários irmãos meus tiveram braços quebrados, irmãs minhas. Uma vez ele ameaçou matar minha mãe. Um demônio baixava, descia meu pai. Quer que você saiba que a violência é um demônio, segundo a Bíblia Sagrada. Marido que quer espancar esposa. Esposa que quer espancar marido. Tem isso. Filho que começa a fazer isso para o pai ou para a mãe, pode repreender, é demônio. A Bíblia fala com um jovem endemoniado, em Marcos capítulo 4. Endemoniado de Gadara, tinha 6.000 demônios, um deles, violência. Meu pai, ele queria ver sangue descer. Uma vez ele quebrou a mão de uma irmã minha, batendo com um taco. Quebrou, e minha irmã desmaiou. Minha irmã tem uma cicatriz daqui até aqui, ela tem que fazer uma cirurgia depois. Meu pai era um monstro. Meu pai era um monstro. Era difícil chamar Deus de pai, porque a imagem que eu tinha de pai era de um monstro. Então, quando eu ia para a igreja, era um céu. Ou quando eu estava na minha casa com minha mãe e meus irmãos, meu pai chegava, era o inferno. Ele chegava assim do nada e falava assim, vou bater em todo mundo, faz a fila. Assim mesmo. Espancava. Ele tinha prazer em fazer isso. Meu pai era um homem sem Deus. Mesmo depois que deixou a igreja católica e foi para a Igreja dos Crentes, ele só mudou de igreja. Não adianta você mudar de igreja, você tem que mudar de vida. Mudar de coração. Não adianta mudar de igreja. Você só vai mudar de problemas. É igual mudar de casamento. Casamento, um rapaz, ele pode ser o mais lindinho e a moça pode ser a mais lindinha. Ela está vindo com os problemas dela e com os problemas que ela está trazendo da família dela. E o rapaz a mesma coisa. E aquilo vai se fundir. Isso aí. A lua de mel, ela vem, ela deve permanecer. Mas quando a coisa começa a ficar feia no casamento, se você não tem a bênção de Deus e o amor, não fica junto. E aí eu vou então, estou tendo crise, eu vou separar, porque eu agora vou casar errado. Vai casar com seus problemas, com aqueles que você arrumou nesse primeiro casamento, para entrar no segundo e no terceiro e por aí vai. Meu pai, vivendo um inferno de vida, fazendo um inferno na nossa vida, mas nós íamos para a igreja. E agora na igreja ele já criticava o pastor, chamava o pastor de ladrão. Na igreja. Batizado. Diácono da igreja. Ele dizia que o pastor era ladrão. Que o pastor pedia dízimo, porque o pastor queria passar a mão no dízimo. E o pastor não ganhava nada. Igreja lá do interior.
Eu sei que mais tarde, dos 5 filhos dele, dos homens, 4, Deus chamou para ser pastor. Você tem filho? Não chama pastor de ladrão não, viu? Deus pode chamar seus filhos todos para ser pastor, viu? Ou seus netos. E aí, lá na frente, Deus começa a chamar os filhos para serem pastores. Aí o povo da cidade vai ser o Manuel. O senhor diz que todo pastor é ladrão, o senhor tudo está sendo pastor. Ele falou, mas meus filhos são diferentes. Eu estou com meus 11 anos de idade. Aliás, perdão, com 8 anos de idade, eu aprendi um princípio lindo, que marcou minha vida. E agora, dia 5 de julho, eu vou fazer 50 anos que eu vivo esse princípio. O princípio da fidelidade do dízimo. Falei aqui hoje pela manhã, dízimo não é coisa de crente. Não foi a igreja evangélica quem criou o dízimo. Não foi a igreja do Nazareno, Assembleia Batista, não, nenhuma dessas igrejas. Não foi a igreja católica. Não foram os espíritas, nem os mormons, que todos eles estão praticando o dízimo. Não foi o judaísmo, não. Foi Deus quem teve a ideia do dízimo. Dízimo é um princípio para gente inteligente. Pessoas crentes e não crentes praticam o dízimo. Gente que é inteligente pratica. É uma maneira de você aprender a administrar com 90% que fica em suas mãos, os 100% que Deus põe nas suas mãos, você agradece a Deus, separa a 10ª parte, devolve ao Senhor que não lhe pertence, e você pede sabedoria e o Espírito de Deus para administrar os 90%, e aqueles que ainda são agradecidos, eles devolvem o dízimo e ainda entregam oferta, ou entregam ofertas de gratidão a Deus. Pode ver, nas igrejas ou fora delas, são as pessoas que mais crescem na vida. Pessoas que são fiéis e pessoas que são generosas. Agora, vê as pessoas que ficam fazendo continha de tudo. Vai para o restaurante, a conta, o meu deu 25,25, o seu deu, está aqui. Oh, Jesus. Nunca convida uma pessoa que não tem condição para ir no lugar, porque ele é mesquinho. Fazem continha de tudo. Até no dízimo, às vezes, quando vai entregar, o dízimo é R$ 77,99. Ele põe no cheque R$ 77,99. Ele é certinho com Deus. E Deus também é certinho também com ele. Arredonda para 80. Ou põe 100. 77 é o dízimo e coloca a outra parte, o fechamento, com gratidão a Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer com a sua vida. Mas eu estou lá na igreja, aprendi o princípio do dízimo com 8 anos de idade. Eu falei aqui hoje pela manhã, professor que entrava na sala com 10 laranjas. E ele dizia assim, olha, pega uma laranja e dá para Deus. Outra ocasião ele chegava com 10 bolinhas de gude. Qual menino que não gosta de uma bolinha de gude? Ele falava, olha, Deus te dá 10 bolinhas de gude, pega uma e dá para Deus. E fica com as 9. Aquilo me encantou, o princípio do dízimo eu aprendi, com 8 anos de idade. Com 11 anos, 11 para 12 anos, eu só olhava na minha casa, o arroz era de terceira, o feijão só Jesus. Minha mãe levava mais de 1 hora para cozinhar o feijão. E meu pai gritava, Anísia, esse feijão, não, meu prato de comida. 10h30 da manhã, o homem já queria almoçar, irmãos. Essa comida não sai. Ela disse, o feijão que você comprou está cozinhando até agora. Eu sabia que feijão tinha ferro, mas não sabia que o feijão era ferro para cozinhar. Mas o que tinha de ruim, ele trazia para casa. Frutas, nunca eu via na minha casa. Com 11 para 12 anos de idade, eu escuto uma voz. E olha, indo na igreja terça, quinta, era obrigado. Você era obrigado, se você não fosse, você apanhava. E às vezes, mesmo você indo por livre, espontânea vontade, você apanhava também. Meu pai era só Jesus na causa. Escute isso. Eu ouço uma voz com 11 para 12 anos de idade. Meu pai, escute, ele era um agiota. Crente, hein? Crente. Ele era um agiota. Isso é crime. Agiotagem.
a nossa Constituição, ela é contra. Ela é contra tanta coisa, mas eles só fazem o que convém a eles, né? E a Bíblia condena essa prática. Mas meu pai era um agiota e ganhava dinheiro. E guardava onde? Dentro de casa, numa mala. E às vezes eu via a mala aberta, cheia de dinheiro, e faltando as coisas em casa. Eu ouço uma voz: o que é que você não pega? Um dinheiro do seu pai. Diz que você vai engraxar sapato, borra a cara de tinta, de graxa, e quando perguntar para você, você fala que foi o engraxate. Eu cedi, deixei aquela voz entrar dentro de mim. Eu achava que era um anjo. E era mesmo. Anjo do inferno. Fui lá. Peguei um dia em cima do armário o dinheiro. O coração disparou. Mas eu peguei assim mesmo. Um dia, a calça dele estava de pendurada. Peguei um dinheiro na calça. Outro dia peguei na camisa dele. Até que um dia fui na mala e peguei um dinheiro. Aí eu ia para a rua, comprava frutas, trazia para casa e dizia que era engraxate. Mas o meu engraxate era tão horroroso e feio que ninguém queria engraxar comigo. Não dava, o engraxate era precário. Tinha pessoas que falavam assim: não quer que você engraxa não, vou te dar um dinheiro aqui e vai embora. Fazia assim comigo. Gostava de mim, sei lá, bate-papo, não sei o que era. O fato é que eu vinha com frutas para dentro de casa. Vinha com laranja, com maçã, banana. Eu vinha com ameixa, vinha com tudo. Mas antes de trazer para casa, eu forrava meu estômago no lugar onde eu comprava. Eu comprava na melhor banca de frutas de Montes Claros, lá em Minas Gerais. Eu chupava uma meia dúzia de laranja assim, numa boa. Comi uma maçã, meu sonho era comer uma maçã internacional. A Argentina. Esse era meu sonho. Aí eu comia maçã, aí chegava em casa com as frutas, levava para dentro de casa, e meu pai falava: o que é isso? Eu dizia: é um engraxate. Ele dizia: meu filho, então volta, vai engraxar mais. Ele estava gostando que eu estava trazendo fruta para dentro de casa, minha casa nunca havia fruta. Ele vai engraxar mais. Eu falei: não, o expediente acabou hoje. Irmãos, eu começo a perceber que eu estou com um problema, mas eu não sabia que problema que era. Eu não conseguia me controlar mais com essa questão de pegar dinheiro do meu pai. E eu nem sabia o que era isso. Eu sabia que eu estava com uma doença que estava descontrolando a minha vida. Não pego mais dinheiro agora do meu pai. Eu comecei a pegar de outras pessoas. Em suma, eu lesei 20 pessoas em 4 anos. O meu pai, praticamente os 4 anos, semana, dia sim, dia não. Em 4 anos, o meu pai. Meu pai, eu fui cruel com o dinheiro dele. Parece que no inconsciente eu estava tentando vingar o meu pai, já que ele não colocava nada em casa, então eu pegava o dinheiro dele e eu comprava as coisas e trazia para dentro de casa. Meu pai começa a gritar, desesperado, porque meu pai, ele era, além dele ser um homem violento, ser dominado pelo demônio da violência, meu pai, ele era dominado pelo demônio da avareza. O que é a avareza? É aquele que é amante do dinheiro, é aquele que é amante da prata. Você já viu alguma pessoa cheirar dinheiro e falar assim: que delícia? Já viu? Meu pai. Um dia chegava na sala, ele estava lá contando dinheiro, ele só passava, ele era aposentado, só contava dinheiro, e vivia das costas da agiotagem. Ele pegava dinheiro e fazia assim: ó, que delícia. Isso é demônio. Ele tinha prazer em pegar uma nota e cheirar, falar assim: ó, se Deus fez alguma coisa mais gostosa que o dinheiro, ele guardou para ele. Meu pai era um louco obcecado por dinheiro, e a Bíblia chama isso de demônio, tão quanto a idolatria. A avareza é como o pecado de idolatria, está na palavra. Ele começa a gritar e diz: tem um rato aqui nessa casa. E ele disse: se eu pegar, eu mato. E mataria mesmo. Minha mãe disse: Manuel, você está ficando
doido, você está delirando. É tanto dinheiro que você tem. Para com isso. Onde é que os meninos vão pegar dinheiro seu? Tudo na igreja, servindo a Deus. E eu falava, oh Deus, usa minha mãe. Usa minha mãe, Senhor. Me livra desse vale. E quando ele gritava, eu corria para o quarto para ler o Salmo 91. Nenhum mal me sucederá. Praga não chegará à minha tenda. Olha que crente sem vergonha que eu era também. Mas eu não conseguia me controlar. Uma coisa começa a me matar, sabe o que é? Eu tirava do meu pai, tirava de outras pessoas, mas quando eu chegava na igreja eu ouvia o quê? O que Deus abomina e o que Deus aprova. Chegava na igreja e ouvia a palavra só me socava. Se eu pudesse, eu não iria à igreja por minha livre e espontânea vontade. Porque eu estava vendo que eu estava com um problema. E eu não conseguia me livrar daquele problema. E eu ir para a igreja, eu achava que eu estava sendo hipócrita. Eu falei, não é justo. Mas meu pai obrigava a ir à igreja. Aquela pressão de ir à igreja contra a minha vontade, irmãos, me traz um outro problema que eu não sabia o que era. Esse problema de lesar as pessoas, eu não sabia o nome. Vim saber anos depois. Cleptomania. A mórbida mania de pegar aquilo que não é seu. Se você pega algo que não é seu e usa, você é um cleptomaníaco. E você vai ver que a família cleptomaníaca, ela é grande. Não é só pegar dinheiro, não. Esse é um dos problemas dessa doença. Essa doença é tão grave que a ciência diz que não há cura para a cleptomania. Eu começo a perceber que, além desse problema, da cleptomania que eu vim descobrir depois do nome, eu agora me torno um garoto muito triste, chorando pelos cantos. Uma angústia começou a tomar conta do meu coração e minha mãe começou a ficar apavorada. Meu filho, o que está acontecendo com você? Você não era assim? Você está muito triste. Fala com a sua mãe. E eu não conseguia falar. Tinha medo de falar para minha mãe. Eu estou pegando dinheiro de pai e trabalhei no relojoaria, prejudiquei o meu patrão, vendi um par de alianças e usei o dinheiro. A senhora onde eu comprava as frutas, um dia que ela virou as costas lá, eu descobri onde ela guardava o dinheiro pesado da banca, fui lá e peguei aquele dinheiro dela. Chegava uma visita em casa e deixava alguma bolsa ou alguma coisa, eu não conseguia, não tinha controle. Essa era a minha droga. Era um descontrole terrível. Até que eu começo agora a sentir uma angústia no peito, eu não sabia o que era. Vim saber depois. Depressão. Daqui a pouco, eu começo a ter medo de tudo. Não conseguia ficar sozinho. Tinha medo de entrar em lugares fechados. Apavorado. Me dava pavor entrar em lugares fechados. Se eu tivesse que passar por uma rua, se eu não tivesse com alguém, eu não andava. Um abismo chama outro abismo. Cleptomania, depressão, síndrome do pânico. Se naquela época eu tivesse elevador, ou eu tivesse que entrar dentro do avião, se eu tivesse que chegar perto dentro do avião, eu desmaiava. Passam-se 4 anos, já prejudicando 20 pessoas, e eu estava vendo que eu estava indo de mal a pior. Eu escuto outra voz. Por que é que você não vai lá na mala do seu pai? Lá tem 2 armas. Pega uma. Meu pai foi militar, ele tinha 2 armas. Dá um só no ouvido, que é essa angústia que está dentro do seu peito. Vai embora. Dr. Augusto Cury, o autor mais lido nessa última década, como um psiquiatra, ele fala o seguinte: um suicida, na verdade, ele não quer morrer. Ele quer se aliviar da dor.
Ele quer arrancar a angústia. E a única maneira dele arrancar a angústia é o quê? Tirando a vida. Mas na verdade ninguém quer morrer. Eu ouço aquela voz. Dá um só, você vai ficar aliviado. Eu quero dizer para você que eu programei, quando a crise bateu. Meu pai não estava em casa. Eu mandei fazer uma cópia da chave da mala dele. Quando eu estava abrindo a mala para fazer a desgraça que Satanás tinha me mandado fazer. Quando eu estou entrando no quarto para abrir a mala, eu ouço uma pancada da porta da nossa sala. E quem espancava as portas, como espancava filhos, era ele. Ele tinha saído, não sei se ele esqueceu alguma coisa, e ele voltou. E aí ele abriu a porta, ele deu aquela pancada. No que ele deu aquela pancada, eu me assustei. Eu saio correndo do quarto. Saí em crise, desesperado, gritando. Clamando pelos céus, clamando por Deus. Porque eu caí em mim. E eu vi a desgraça que eu ia fazer. Eu não estaria aqui hoje com vocês. Peço a Deus misericórdia. Foi quando naqueles dias eu recebo uma carta do meu irmão que estava morando no Rio de Janeiro. Já era pastor, aquele que era coroinha, já era pastor no Rio de Janeiro. Me chamou porque ele queria pagar um acampamento para mim, em Serra Negra, São Paulo. Ele manda o dinheiro, eu vou de Montes Claros, de ônibus para Rio, do Rio ele me põe num Fusca dele, com mais 6 adolescentes. E nós fomos do Rio para Serra Negra. Lá em Serra Negra, Deus me visita. Numa ministração lá, que ninguém sabia da minha vida. Quem ministrou não conhecia a vida do Ivonildo. Aquela pessoa começa a falar o que eu estava vivendo. Eu entro numa crise. E eu começo a chorar naquele retiro de Deus. Se o senhor acha que eu tenho jeito, por favor, me ajuda. Que eu não aguento mais. Deus me visita em Serra Negra, São Paulo, lá no estado de São Paulo. Enche meu coração naquela ministração. Quando eu caio em mim, eu estou lá na frente e estão orando sobre a minha vida. Eu saio de Serra Negra, volto para Montes Claros. Quando eu chego em Montes Claros, passa uma semana, eu não peguei nada de ninguém. E detalhe, eu não estava sentindo mais triste, não estava sentindo com medo de mais nada. Falei, ué, passa 2 semanas, passa um mês, e não pensa vocês que eu não via dinheiro na minha frente, não, eu via. Parece que quando eu olhava para o dinheiro, parece que ele fazia assim para mim, ó. Falei, não, agora mais não. Irmãos, fui liberto pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. Olha, isso em 1976, nós estamos em 2018, faz a conta, Jesus Cristo me libertou. Nunca mais eu peguei 1 centavo de quem quer, de qualquer pessoa, nunca mais eu me vi envolvido com essas doenças da alma. Jesus me libertou, fui curado. A ciência, ela tem que me engolir, ela diz que não há cura, Jesus Cristo me curou. Eu queria ser liberto, e eu clamei por socorro, e Ele veio ao meu encontro, e me libertou. Um especialista em Vitória, ouvindo minha história, ele disse, como é que foi essa história sua? Me conta. E eu contei para ele. Depois que você teve essa experiência da cleptomania, e que você teve esse encontro com esse Jesus, quantas vezes que você teve de recaída? Eu falei, nunca mais. Eu falei assim, doutor, quando Jesus cura, é para valer. Esse livro meu, Cura para o Caráter, está sendo recomendado por alguns especialistas. Eles estão recomendando para pacientes. Jesus me cura. Só que aí você fala, maravilha, Jesus curou você, nunca mais você roubou de ninguém, nunca mais você lesou alguém, que bom. Aí eu sinto um desejo de ser pastor,
Sou chamado para ser pastor. Vou estudar em Campinas, São Paulo. E lá em Campinas eu fiz uma oração no meu quarto. Falei, Jesus, eu não quero ser um pregador a mais no Brasil. Eu não quero ser um pregador a mais na igreja do Nazareno. Eu quero ser um homem que prega o que vive. E um homem que vive o que prega. Eis-me aqui na tua presença. Senti o Senhor receber minha oração. E de repente eu ouço o Senhor falar comigo assim: que bom você ter orado assim. É esse tipo de gente que eu quero usar. E eu fiquei feliz por o Senhor ter respondido minha oração. Daqui a pouco o Senhor disse para mim assim: você lembra de alguns anos que você prejudicou 20 pessoas? Eu falei, lembro. Mas eu pedi o Senhor perdão de todos os pecados que eu pratiquei. E disse, eu te perdoei de todos eles. Mas as pessoas, você prejudicou e elas ficaram sem o que era delas. Eu falei, o que o Senhor está querendo dizer comigo? Eu estou querendo dizer para você que aquilo que você pegou, que não é seu, você tem que devolver. Eu falei, o que há? Eu falei, isso não é Deus não faz um negócio desse. Aí, não pode ser Deus. Aí eu comecei a colocar a culpa, eu falei, acho que isso é o demônio. Está tentando me perturbar aqui, você coisa da minha cabeça. E o Senhor disse para mim, eu estou falando contigo. Que autoridade você vai ter para pregar sobre santidade, se a sua vida é uma vergonha. Se essas pessoas entrarem um dia na igreja e estiver pregando sobre isso, como é que você vai fazer? Você vai ensinar as pessoas que elas devem ficar com aquilo que não é delas? Eu falei, se é o Senhor que está falando comigo, olha só, peguei tudo que tinha na minha Bíblia, papelada, tirei tudo. Se é o Senhor que está falando comigo, eu quero uma palavra aqui. Eu vou orar. E eu vou abrir a Bíblia. E eu vou colocar o meu dedo. Onde eu colocar o meu dedo, se não tiver alguma coisa ligado a esse negócio de acertar com as pessoas, é porque é coisa da minha cabeça, não é o Senhor. Agora, se é o Senhor, meu dedo tem que cair em cima de uma passagem que fala que eu tenho que acertar minhas contas com as pessoas. Eu não recomendo você usar isso como prática, viu? Primeiro, porque não é correto. Mas no desespero, quando você pede o irmão João, a irmã Maria, para orar por você, você quer uma resposta urgente, e a resposta, parece que você não consegue enxergar a resposta, você vai aqui. Mas não é um conselho, sabe por quê? Vai que a pessoa, você está desesperado, querendo se matar. Aí você vai e ora. Abre a Bíblia. Onde cair aqui eu vou praticar. Então Judas foi procurar uma árvore e se enforcou. Vai tu e faz o mesmo. Está entendendo? Não entra por aí. No meu caso funcionou. Eu disse, em nome de Jesus, amarrei de um lado do outro, em nome de Jesus. Falei, Senhor, fala comigo. Aí quando eu abri a Bíblia e pus o dedo, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e o que eu roubei, eu vou devolver. Ai, meu Deus do céu. Eu falei, Senhor, eu não tenho mais dinheiro, eu gastei tudo. E nem se eu tivesse, eu não tenho coragem. Eu não teria coragem, não tenho para fazer. Ele disse, não se preocupe, coragem eu vou te dar. E o dinheiro, todo do universo é meu. Minha é a prata, meu é o ouro. E ele me colocou numa situação, ele disse para mim assim, quanto tempo você prejudicou as pessoas? E em especial seu pai? Eu disse 4 anos. Ele disse, você vai trabalhar 4 anos. Só vai separar, nos 4 anos, o dinheiro que é meu, que é o dízimo. Que você sempre foi leal a mim. Você vai separar o dízimo, nesses 4 anos. O restante, durante 4 anos, você vai depositar numa caderneta de poupança. E ao final dos 4 anos, você vai sacar esse dinheiro. E você vai em direção à sua cidade, à sua terra, a acertar as suas contas com as pessoas que você deve.
E eu fiz isso. Durante 4 anos em Campinas. Eu abri uma conta de poupança no Bradesco, na Avenida Francisco Glicério. Todo o dinheiro que eu recebia no mês. Oferta que vinha para me ajudar de alguma pessoa. Vinha na hora, quando o dia chegava na minha mão. Aquele sino da consciência. E eu só depositava. Deus me sustentou durante os 4 anos com roupa, sapato, tênis, tudo que eu precisava, necessitava para estar em Campinas. Deus levantava pessoas sem saber da minha situação. 4 anos eu deposito. Quando eu faço isso por 4 anos, que eu me formo, parto para Montes Claros, num ônibus, com aquele dinheiro todo embrulhado em jornal. E eu chego em Montes Claros, e eu procuro as 20 pessoas, começando, isso é claro, não tenho tempo para entrar em detalhes, mas eu jejuo primeiro, faço um jejum de 3 dias, para ter coragem, não tinha. Fiz um jejum de 5 dias, eu não tinha coragem. Fiz um jejum de 7 dias, fiz um jejum de 14 dias, fiz um jejum de 21 dias, até fazer um jejum de 40 dias, ainda que parcial, mas fiz para ter coragem para procurar as pessoas. E todas as pessoas, eu li o texto de Lucas, capítulo 19. Contava a história, e as pessoas, por que você está contando essa história? Aí eu fazia aplicação, esse daqui, o que sou eu. Um tempo atrás, eu peguei este de você. Há um tempo atrás, você deixou uma bolsa cair, eu peguei o que tinha e eu usei. Procurei meu ex-patrão, contei a história para ele, pedi para ele perdão. Fui procurar aquela mulher lá do mercado, lembra? Ela tinha falecido. E eu fiquei arrasado. Falei, meu Deus, como é que eu faço? Ele disse assim, o senhor disse para mim, eu vi seu coração, Ivonildo. Eu sei que você ia acertar com a dona Maria. Pega o dia que você ia devolver para ela. E era um bom dinheiro. Depois do meu pai, a maior bolada era daquela senhora. O maior dinheiro era daquela senhora. Ele falou, pega esse dinheiro, compra tudo em Bíblia e distribui. Fiz isso. Lá na cidade. Fui procurando todo mundo. Até ficar as 2 pessoas mais próximas a mim. Minha mãe e meu pai. Procurei minha mãe agora já crente, convertida. Vou contar a história de Zaqueu para ela. Ela disse, meu filho, uma linda história, né? Jesus era tão bom, tão maravilhoso, né, meu filho? Eu falei, exato, mamãe. Aí ela disse, então, o que você está querendo me contar essa história? Eu falei, mãe, o Zaqueu dessa história sou eu. Só lembro quando sumia dinheiro aqui em casa? Ela disse, sim, lembro. Eu disse, pois é, mãe. Quem pegava era eu. A senhora é a 19ª pessoa que eu procuro para acertar a minha vida. E eu vim aqui pedir a senhora perdão. Minha mãe me abraça, me puxa para o peito dela e diz, sou filho. Jesus me perdoa de tanta coisa que eu fiz. Eu tenho que perdoar você. Eu não posso negar a você o perdão. E aí ela me abraça, me beija, ora comigo. E ela disse, eu vou orar com você e Deus vai te dar coragem se você procurar seu pai também. Fica tranquilo, Deus vai dar a solução. Até que por fim, meu pai, como sempre, estava lá no quarto dele, um móvel lá fazendo as contas dos juros que ele ia receber, porque todo dia tinha alguém que vinha para pagar os juros para ele. Ele estava fazendo as contas. Eu entro por uma porta, tranco aquela porta, e eu chego aqui, sento na cama dele e da minha mãe, ele aqui, e eu sentado aqui, deixei o pacote aqui do lado do dinheiro que eu ia acertar com ele. E eu disse, pai, eu quero conversar com o senhor. Ele disse, pode falar, de costa para mim, pode falar. Eu falei, não, pai, eu quero falar com o senhor, mas eu queria que o senhor me olhasse para mim. Ele falou, eu escuto com o ouvido. Não tinha se convertido ainda não. Continuava o Manuel Mário Teixeira, o velho, o homem, não tinha mudado não. Eu disse, não, pai, eu sei que o senhor escuta com o ouvido, mas... Ele falou, eu sei, fala. Eu já estava muito nervoso. Era difícil procurar as pessoas, quanto mais procurar meu pai. Ainda mais que ele não tinha se convertido. Eu entrei naquele quarto sabendo que meu pai podia fazer qualquer coisa comigo. E ele disse, desembucha, fala. Eu falei, não, eu queria contar para o senhor a história. E para não ir avante, eu preciso te dar aqui um detalhe. Meu pai me indo embora com todos os problemas que ele tinha, que eu contei para você e outros que eu não tenho tempo para isso. Meu pai, ele fazia uma coisa que poucos crentes fazem.
Meu pai, se ele marcasse com você um horário, ele chegava 15 minutos antes. Ele honrava com a palavra dele. E se ele não pudesse, ele dava uma justificativa para você antes, não depois. Meu pai honrava com a palavra. Mas meu pai tinha uma virtude que poucos crentes têm tido nos nossos dias. Ele lia a Bíblia todos os anos, de capa a capa, portanto, pelo menos a Bíblia ele conhecia. E ele tinha um pavor de um lugar que a Bíblia fala. E ele falava assim: eu acho que eles exageraram quando eles se escreveram sobre o inferno. Não pode ser tudo isso aqui, não. Por quê? Ele tinha uma vida errada. E ele sabia que se ele não se consertasse com Deus, ele ia também para o inferno. Ele falava: não, acho que eles pesaram a mão aqui nesse texto. O inferno não pode ser tudo, Deus me livra. Ele tinha um pavor. Você queria ganhar a atenção do meu pai, era só você tocar com ele em dois assuntos: dinheiro, que ele gostava, e inferno, que ele tinha pavor. Aí você tinha atenção dele. Ele queria conversar, ele queria tentar ouvir de você um inferno mais light, um inferno que tivesse um cômodo confortável. Ele queria ouvir que alguém tivesse alguma explicação mais tranquila do inferno. O inferno na Bíblia, da linguagem de hoje, uma coisa assim. Então ele disse: conta o que você quer contar. Eu falei: queria contar uma história para o senhor da Bíblia. Ele falou: você não quer me ensinar a Bíblia agora, né? Só porque você agora é teólogo. Tinha acabado de chegar de Campinas, formado. Ele falou: não é porque você agora é teólogo que você quer me ensinar a Bíblia. Eu falei: não, quem sou eu para ensinar o senhor a Bíblia, pai? Então conta. Eu falei: eu queria falar para o senhor sobre Lucas 19. Ele falou: conheço. De qual é salteado? É a história de um safado que morava lá em Jericó. Cara sem vergonha. Ele falando para mim, de costa. E ele disse: Jesus era muito bonzinho, viu? Se eu estou na época, se eu estou vivo na época de Jesus, eu ia pedir Jesus aquele cabra na minha mão, uma vez só. Eu ia dar uma coça nele. Mas eu ia dar uma coça nele, que se ele conseguisse viver depois daquela coça, se tivesse convertido, ele ia para o céu mesmo. Agora, se ele não se converteu, ele ia para o inferno. E foi assim: aqui esse inferno existe, né? Ele ia para o inferno direto das minhas mãos. Jesus é muito bonzinho. Irmão, se meu coração estava disparado, eu falei: Jesus, e agora? Ele falou: abre a boca. Eu falei: sim, mas falar o quê? Abre a boca. Eu falei: Senhor, mas eu vou falar o quê? Fala da minha bondade. Olha o que seu pai disse, que eu sou bonzinho. Eu falei: como? Ele: abre a boca. Eu falei: pai, o senhor falou uma coisa certa. Jesus realmente ele era bonzinho. E ele continua sendo. Porque se não é a bondade dele, Zaqueu, o senhor, eu e toda a humanidade estaríamos hoje no inferno. Irmãos, ele estava de costa. Ele disse: é verdade, você falou uma coisa certa. Jesus era bom mesmo. E ele é. Porque se não é ele, nós estamos todos perdidos, meu filho. Mas o que você está querendo contar para mim? Eu falei: é desse Zaqueu aqui, na Bíblia, Lucas 19. Ele falou: sim, mas o que tem a ver Zaqueu comigo e com você? Eu falei: tem tudo a ver, pai. Eu falei: o senhor lembra quando sumia dinheiro aqui em casa? Quando eu falei aquilo para ele, ele fez assim, ó. Eu falei: quem pegava o dinheiro do senhor e de mais 19 pessoas? Era eu. Eu já procurei as 19, porque eu quero ir para o céu. Só falta o senhor. Pedi perdão a todos e devolvi a todos o que o Espírito Santo me dirigiu. Só falta o senhor. E eu vim aqui. Porque mesmo morando longe de Montes Claros, eu não vivia em paz em Campinas, São Paulo. E eu vim aqui pedir o senhor perdão. Irmãos, meu pai largou tudo, partiu para cima de mim, com os braços abertos, me agarrou e gritava, dizendo: meu filho, eu te perdoo. Meu filho, eu te perdoo. Primeiro abraço que eu ganhei do meu pai em toda a minha vida.
Pais, abracem seus filhos. Mamães, abracem seus filhos. O abraço é terapêutico, é curador. Meu pai me agarra e ele diz: eu perdoo você. Você está perdoado. Eu disse: pai, eu não quero só o perdão do senhor, mas eu quero devolver ao senhor o que lhe é devido. Ele falou: o que é? Eu vou e pego o pacote, estava na cama e disse: isso aqui é do senhor. Ele falou: o que é isso? Eu falei: um dinheiro ganho honestamente em 4 anos. Os 4 anos que eu furtei o senhor, eu consegui guardar. 4 anos, isso aqui é do senhor. Ele disse: eu não quero. Eu disse: não é questão de querer, é questão de merecimento. O senhor tem que receber esse dinheiro. Ele falou: eu não vou receber, eu não preciso. Eu falei: pai, o senhor precisa receber. Ele falou: você vai me obrigar? Chorando e já me brigando comigo. Eu disse: pai, eu não vou obrigar o senhor, mas se o senhor não receber esse dinheiro, eu não vou ser pastor. Ele falou: o quê? Eu disse: é o que o senhor viu. Eu não posso ser pastor. Como é que eu vou pregar algo que eu não vivo? Ele disse: quer dizer que eu vou ser um empecilho para você ser pastor? Se eu não receber esse dinheiro? Eu falei: exatamente. Todos receberam? Eu preciso estar em paz com o senhor também? Ele disse: esta é a questão. Tá bom, me dá aqui. Recebeu o pacote. Ele disse: é meu? Eu falei: agora é do senhor. Ele disse: posso fazer com ele o que eu quero? Eu falei: claro, é do senhor. Ele falou: posso queimar, jogar no lixo? Eu falei: isso não vai fazer, isso não é doido. Ainda mais ele gostava. Ele falou: quer saber se é meu e eu posso fazer com ele o que eu quiser a partir de agora? Eu recebi. Eu falei: sim, senhor. Ele disse: meu filho, eu não sabia dessa história, mas antes de ouvir essa história, eu quero dizer que eu sempre te respeitei e te admirei como um dos meus filhos. Sempre vi em você, quando um menino de Deus. Quando você se tornou um adolescente, eu via você, um menino, um adolescente de Deus. Ele disse: Ivonildo, você cresceu. Ele disse: hoje eu tenho orgulho mais de você do que anos atrás, porque eu vi que algo aconteceu com a sua vida. Para alguém fazer o que você fez, meu filho, só pode ser coisa de Deus. E eu estou muito agradecido a Deus pelo que Ele fez com você. E eu sei que você vai ser um pastor, vai começar a vida. Eu sei que vida de pastor não é fácil. Eu convivi durante anos com pastores e eu vi a luta dos pastores. Eu andei ali do lado a lado, eu vi que não é fácil vida de pastor. E eu sei que você não tem nada. Ele disse: olha, é um presente do seu pai para você começar a sua vida, toma, é um presente seu. Meu pastor sempre me ensinou que quando você recebe um presente, você deve receber e agradecer. Eu falei: tá bom, pai, muito obrigado, em nome de Jesus, agradeci. Mas eu quero dizer para você uma coisa: a maior alegria da minha vida não foi aquele dinheiro, que provavelmente foi o maior dinheiro que chegou na minha mão. A maior alegria da minha vida não foi aquele dinheiro, foi quando eu acertei minha vida com Deus e com os homens. Ah, que coisa terrível quando você às vezes tem que mudar de passeio porque está vindo uma pessoa lá na frente que você deve, ou virar as costas para a pessoa que você tomou um dinheiro emprestado, não dá satisfação e está dando calote na pessoa. Alguém que você desviou de alguma forma o dinheiro, você começa a fugir. Até quando você vai fugir, hein? Uma hora a coisa vem à tona, não tem jeito. Talvez você esteja perguntando: pastor Ivonildo, onde é que o senhor está querendo chegar aqui com esse testemunho seu? Eu quero chegar com você aqui hoje à noite, dizendo que você pode triunfar em qualquer área de crise que você esteja vivendo. Seja ela a crise de uma cleptomania, uma crise de uma depressão, uma crise de uma síndrome do pânico, ou até vozes que você esteja ouvindo, dizendo para você tirar a sua vida. Eu quero dizer para você que você pode vencer tudo isso hoje à noite, se você tomar alguns passos em nome de Jesus. Mas eu não sou cleptomaníaco. Quer dizer que a família da cleptomania é grande. Quer ver alguns casos? Se você compra uma carteira de motoqueiro
ou de motorista, você é um cleptomaníaco. Está usando uma carteira desonestamente. Se você paga para alguém te dar uma cola de uma prova, ou se você compra uma vaga numa faculdade para um filho, para um neto, você é um cleptomaníaco. Você é um desonesto. Se você vai num posto de gasolina e o frentista falar para você, põe quanto? Você fala, põe 100. E na nota, você fala, põe 200. Você é um cleptomaníaco, um desonesto. Se você tem que falar a verdade, você coloca a mentira, você é um cleptomaníaco. Porque o cleptomaníaco é um desonesto. Ele é um mentiroso. Se você vai fazer um exame no médico e você está próximo a ser aposentado, e o médico fala, olha, você já está com muito tempo já pagando INSS, já está com uma certa idade, eu vou colocar aqui um laudo aqui que você tem uma doença para você se aposentar, e você consente, tanto o médico quanto você são cleptomaníacos, são desonestos. Tentaram fazer isso com minha mãe. O médico falou, dona Anísia, a senhora já trabalha há muito tempo, vou aposentar a senhora, vou pôr que só tem uma doença nas pernas. Eu vou, não, minhas pernas são santas, elas são de Deus. Se Deus quiser que eu me aposente, eu vou aposentar na hora certa, doutor. Mas ela não aceitou. Mas sabe qual é o maior cleptomaníaco que eu conheci e que eu já li? Eu já li várias cleptomanias. Sabe qual é a pior? É a que o crente pratica. Quando ele pega um envelope de dízimo. O dízimo é a 10ª parte de tudo quanto ele ganha. Segundo a Bíblia. Você pega em qualquer vernáculo esta palavra dízimo. No alemão, no grego, no francês, no italiano, no espanhol, no grego, no hebraico, no latim, em qualquer vernáculo. Você pega essa palavra dízimo, é a 10ª parte de um valor. O maior cleptomaníaco para mim é o crente que pega o envelope de dízimo, põe o nome no envelope de dízimo. Ele ganhou R$1.000, o dízimo é 100, ele põe 50. Ele está roubando, sabe de quem? De Deus. E existe uma diferença da palavra roubar e de furtar. O furto é aquele que é feito sem violência. O roubo é arma na cara. Passa o que você tem. É o que o crente faz quando ele é desleal com o dízimo. Ele põe a arma na cara de Deus. Roubar e furtar, a diferença dos verbos é essa. O furto, ó, eu pego aqui, ninguém viu, ó. Eu furtei. Roubar, me passa. Aqui. Quando eu deixo de entregar o dízimo, eu estou colocando uma arma na cara de Deus. Na violência. Não dou! E eu quero ver o que você vai fazer. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Não é a palavra do Ivonildo, escritor, e nem do pastor pregador, é palavra de Deus. Se você crê que toda escritura é inspirada por Deus, a escritura fala do dízimo, e diz que é santo. Quando você não entrega o dízimo do Senhor, você está assaltando a Deus. Esse é o pior cleptomaníaco. Ele lesa o próprio Criador. Ele lesa o próprio Senhor, que dá para ele saúde, que dá para ele ar para respirar, que dá para ele o pão nosso de cada dia, que dá uma casa para cobri-lo do sol, da chuva. Esse é o pior cleptomaníaco. Mas eu quero te dizer uma coisa, que há jeito para todo mundo que deseja uma segunda oportunidade, ou uma terceira, uma quarta, quinta oportunidade. Eu era um trapo de gente. Eu era um lixo. Um mendigo emocional. Morrendo dentro da igreja. Com doenças. Que eu achava que eu não ia tão longe.
Jesus me chama pelo meu nome, como chamou Zaqueu. E disse: Zaqueu, desce depressa. Ele um dia disse para mim: Ivonildo, desce depressa. Saia de onde você está com as suas doenças. Eu vou trazer alívio, cura e libertação para a sua vida. Eu ouvi a voz de Jesus. Eu reconheci os meus pecados. As minhas doenças, eu falei para ele: Senhor, eu estou doente, estou morrendo, me ajuda. Gritei, clamei por socorro. Jesus mudou minha história. Salvou meu pai. O monstro virou um cordeiro. Sabe o que mudou a vida do meu pai? O testemunho dos filhos. Nós poderíamos ter matado o nosso pai. Eu tentei uma vez tirar a vida do meu pai com 12 anos. Deus pôs amor no nosso coração. E meu pai se rendeu ao amor de Deus que ele viu e sentiu na vida dos filhos e das filhas. Aquela irmã minha que meu pai quebrou a mão, espancou, teve que fazer a cirurgia, é ela quem cuida do meu pai. Já há 10 anos numa cama. Meu pai está lutando contra o Alzheimer e mal de Parkinson. E eu vejo minha irmã, aquela que foi espancada, ela, depois que ela aceitou Jesus, a minha irmã, ela foi pedir perdão ao meu pai, porque meu pai bateu nela, espancou. Meu pai disse: tem que me render a esse amor. Meu pai disse: eu nunca conheci amor, mas eu vejo que esse amor existe em vocês, eu quero esse amor na minha vida. Meu pai se converteu. E depois de mais de 50 anos dentro da igreja do Nazareno, Nazareno e outras, todas as igrejas que ele passou, mais de 50 anos, meu pai não entregava dízimo. Ele me chama e diz para mim: meu filho, obrigado por ter insistido comigo, por ter falado muitas vezes comigo sobre dízimo. Muitas vezes eu falava de longe, porque se eu falasse de perto, ele me dava um murro. Ele tinha pavor desse assunto de dízimo, porque meu pai não era crente. Gente que tem pavor quando ouve sobre esse assunto é gente que ainda não nasceu de novo, não teve uma experiência com Jesus. Meu pai parecia que via um diabo quando eu falava de dízimo para ele. Ele disse para mim assim: meu filho, eu vou fazer um levantamento de tudo quanto Deus me deu durante toda a minha vida, e o que eu achar, eu vou separar a 10ª parte, eu vou entregar na igreja, porque eu sei que eu vou ser chamado qualquer hora, e eu quero, quando subir, deixar minhas contas certas com Deus. Meu pai fez um levantamento de tudo que ele havia ganho em vida, pegou uma propriedade, vendeu e entregou o dinheiro na igreja do Nazareno de Mesquita. Acredito que o maior dízimo que entrou na história da igreja do Nazareno de Mesquita, se não do Brasil. Ele disse: eu quero estar em paz com Deus. Eu não sei como é que você entrou aqui. Eu não sei como é que anda a sua vida nessas áreas emocionais. Você anda depressivo, com medo de tudo e de todos, sentimento de culpa, agorafobia e tantas outras doenças da alma. Vontade de ir embora daqui desse mundo, não quer viver mais. Eu quero dizer para você uma coisa: Jesus está aqui nessa noite. E Ele quer tratar a sua vida. Quantos acreditam que estão aqui hoje à noite, que Jesus está aqui neste lugar? Diga amém. Quantos acreditam que Jesus continua fazendo milagres nos nossos dias? Diga: eu creio. Quantos aqui hoje à noite estão precisando de um milagre na sua vida? Levanta a sua mão. Você crê, você está precisando de uma porta. Você: pastor, eu preciso de um milagre urgente. Eu preciso. Quantos estão dizendo: pastor, eu preciso? Você precisa de um milagre? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Você que chegou aqui hoje à noite dizendo: pastor, eu sei que Jesus está aqui, eu creio. Você que levantou sua mão dizendo: eu creio. Você que disse: pastor, eu creio que Jesus continua fazendo milagres. Eu creio. Mas pastor, eu preciso de um milagre. Você que precisa de um milagre, não importa em que área for, você levantou sua mão, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você agora.
Eu quero ministrar cura e libertação sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pode vir. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar na tua casa. Venha, venha mesmo. Venha. E olha, não fica nessa, eu não vou lá na frente, o que é que vão pensar de mim? Vão pensar que você, a partir de hoje, vai ser mais crente. Você vai ser mais serva, mais servo. Você vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Essa palavra é para quem crê em Jesus e quer um milagre. Se você está precisando, venha. Venha, eu quero orar com você agora. Deus vai tratar o seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, você tem que reconhecer que você precisa. Você disse para mim que Jesus, Ele continua fazendo milagres. Você disse que você crê, que Ele está fazendo milagres nos dias atuais. Então agora, é sua vez, é sua oportunidade. Jesus disse, venha, depressa, porque hoje, agora mesmo, eu quero pousar em tua casa. Eu quero orar com você. Quero repreender esse espírito de morte que está tentando te ameaçar. Essa tristeza, essa angústia vai embora da tua vida, em nome de Jesus. E se alguém com algum desvio de caráter aqui, se alguém com algum problema de cleptomania ou da família da cleptomania, Deus vai te curar hoje à noite se você reconhecer que isso é um mal que está acabando com a tua vida. Mas pastor, e daí? Eu ouvi a palavra, eu criei na palavra, eu reconheço que eu tenho um problema, uma necessidade. Agora eu vou orar para Jesus tratar você. Enquanto eu estou aqui me preparando, começa a confessar a Jesus qual é a tua dor. Começa falando com Ele. Começa falando com Ele. O que é que você veio fazer aqui nesse altar? É com Ele que você tem que falar. Ele é quem cura, Ele é quem liberta, Ele é quem sara. Fala com Ele. Diga, Jesus, eu preciso que o Senhor trate o meu caráter. Eu preciso de ser moldado. E eu creio que o Senhor pode fazer isso. Se eu estou sendo consumido por uma angústia, estou sendo consumido por uma depressão, por uma síndrome do pânico, mas eu sei que o Senhor cura. O Senhor curou o pastor Ivonildo. O Senhor vai me curar também. Diga para Ele que você crê nele. Confessa a Ele. Senhor Jesus, na autoridade do Teu nome, eu me levanto nesta hora, como servo Teu que um dia esteve na lama, que era um lixo existencial, alguém que estava morrendo dentro da tua casa, mas a tua palavra me encontrou, o teu sangue me achou. Oh Jesus, o Senhor me libertou das mazelas que infernizavam a minha alma. Oh papai, e como o Senhor me curou, como o Senhor me libertou. Nesta noite há pessoas dizendo, Senhor, muda a minha vida, Senhor, cura a minha alma, me liberta desse monstro da depressão, me liberta desse monstro da síndrome do pânico, me liberta desse cárcere do sentimento da culpa, me livra da agarofobia, me liberta dessas vozes que têm me assediado, tentando me forçar a tirar a minha vida. Deus, em nome de Jesus, eu me levanto agora contra esses demônios, demônio da cleptomania, demônio da violência, demônio das doenças da alma, seja ela depressão, síndrome do pânico, tentativa de suicídio ou qualquer outro mal, em o nome de Jesus, eu ordeno agora, pega tudo que é teu, larga essa vida agora, na autoridade do nome de Jesus. Sai mal, sai mal, sai mal, em o nome de Jesus. Cura, Senhor, este homem, cura esta mulher, Senhor, cura esse casal, Senhor, cura este jovem, cura esse adolescente, meu Deus, cura esta criança, meu Deus, liberta o teu povo, para viver uma novidade de vida, na presença do Senhor. Nós oramos, Pai, crendo na cura, no tratamento do caráter do teu povo,
Queremos o caráter do Senhor. Viver uma vida santa. Andar como o Senhor andou. Oh Deus, trata a tua igreja. Trata a tua igreja. Trata o teu povo. Faça a tua igreja uma igreja fiel, santa, pura, sem ruga e sem mácula, para o louvor da tua glória. Nós assim oramos, agradecidos, no nome de Jesus e para a glória de Jesus.